Alô, 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 som, teste, 1, 2, 3. Fala aí, pessoal, boa tarde. E aí, Campus Party, pessoal que estiver passando aí atrás, pode ir chegando, fica à vontade, quem quiser chegar aqui com a gente. Vamos ter um painel muito bacana agora sobre o acervo da Globo. Bom, gente, é o seguinte, primeiro quero me apresentar a vocês, eu sou o Zé Maurício, apresentador do Globo Esporte, e é um prazer estar aqui com vocês nesse grande festival de tecnologia, criatividade, inovação, que é a Campus Party, né? E o nosso assunto de hoje, o super acervo da Globo, que é uma das grandes riquezas da empresa, tem tudo a ver com esse processo de inovação e é uma área totalmente relacionada à tecnologia. Quando a gente pensa em acervo, né, a gente logo imagina entrando numa sala cheia de teia de aranha, aqueles papéis amarelados, coisa velha, coisa antiga, o que não tem nada a ver com o acervo que a gente tem hoje dentro da empresa. E aí a gente vai conversar com dois super craques no assunto. Vou chamar aqui, então, Raquel, Alberto e Renan, por favor. Bom, pessoal, falei que vocês são dois super craques, vou deixar que vocês se apresentem, então. Raquel, por gentileza. Olá, boa tarde. Eu sou Raquel, trabalho no acervo, estou fazendo 10 anos de empresa esse ano, sempre no acervo, vim do Rio para Brasília, já tive várias funções dentro do acervo, já fui pesquisadora de imagem, pesquisadora de texto, coordenadora. Hoje em dia eu sou especialista da área e trabalho um pouco unificando ali todos os acervos da Globo, que são vários, em vários lugares do Brasil, ajudando aqui o Renan, que é o nosso gerente, a entender a dinâmica ali e apoiar ele em todas as funções que a gente precisa ali para concatenar os nossos acervos. Fala aí, Renan. Bacana. Boa tarde a todos. Muito obrigado aqui. Acho que vale o primeiro meu agradecimento por estar aqui nesse evento tão bacana. Obrigado a todos os organizadores pelo convite de estar aqui falando um pouquinho para vocês desse assunto que é tão bacana, que é o acervo da Globo. Vamos tentar desvendar um pouquinho dos mistérios, do que significa de fato e como é que a gente faz tudo isso. Bom, me chamo Renan. Hoje tenho o desafio, né, de liderar o acervo Globo nas suas diversas esferas e lugares diferentes. Então, eu me baseio no Rio de Janeiro, mas nós temos um acervo forte e presente em São Paulo, em Brasília, em Belo Horizonte, em Recife. Então, uma equipe enorme, multidisciplinar, com enormes desafios e que, para mim, é muito gratificante poder liderá-los. Bom, a gente está aqui presencialmente no estádio Mané Garrincha, onde acontece a Campus Party, mas esse painel aqui, esse nosso papo também está sendo transmitido, então a gente também deseja boa tarde para quem está nos acompanhando aí de forma online. Bom, vamos começar então entendendo um pouquinho do que é a área, o que é hoje o acervo, como é que começou, onde está hoje o acervo. A gente falou ali no início que tem uma relação muito forte com a tecnologia, em que medida isso acontece, enfim. Legal, bacana. Bom, acho que vale dizer aqui a data, né? A gente se apresenta, a gente fala idade, fala a data de nascimento, e o acervo como área, ele nasce em 1976, por incrível que pareça. É uma área que nessa época o nome não era nem acervo, o nome dessa área era CEDOC, que é o Centro de Documentação. E aí é aquela visão de teia de aranha, vários arquivos, de fato aconteceu em algum momento. Brincadeiras à parte, o acervo ele sempre teve um propósito, né? Ele já nasceu com esse propósito, que era de fato guardar as histórias contadas pelos jornalistas, o entretenimento que a Globo produz e produziu ao longo do tempo, mas não só da Globo. A ideia e o propósito do acervo sempre foi guardar a história do Brasil e do mundo, né, de maneira diferente, tentando fazer com que depois nós pudéssemos visitar esse conteúdo e ajudar a contar de novo essas histórias de várias formas diferentes. E aí, é claro, né, o acervo, como ele começou lá em 1976, ele teve diversos desafios e a gente sai, né, de uma área que faz a gestão dos ativos físicos. Eu vou contar um pouquinho desse roadmap aqui para vocês. Anterior à década de 80, para vocês terem uma ideia, a mídia que nós utilizávamos e, portanto, era gerida por essa área que até então se chamava CEDOC, era uma mídia que era quase do tamanho desse G aqui. Era uma mídia enorme, que era uma mídia de 1 polegada, 2 polegadas, quadruplex. Isso anterior à década de 80. Quando a gente vai para a década de 80, a gente começa a utilizar o Matic. E depois, na década de 90, são as fitas betas. E aí, assim, sei que muita gente não conhece, mas depois quem não conhece aí pode dar um Google. Essas mídias, elas simplesmente diminuíram em 10, 15 vezes o tamanho
e aumentaram também nessa proporção a sua capacidade. E aí, fazendo uma analogia aqui, a Almaty e a fita beta, elas são muito parecidas com a VHS, que muitos dos nossos avós e pais tiveram em casa. Então, é um pouquinho dessa história. Quando chega ali em 2005, mais ou menos, a gente, de fato, tem uma transformação muito grande, porque a gente para de utilizar essas mídias que eram lineares. Então, tem até uma brincadeira, né? Quem viveu a época de locadora, sabia que quando você tinha que entregar uma fita de volta, você tinha que rebobinar. Então, para você chegar no final daquela fita, você tinha que avançar. Era uma loucura, eu sei, hoje parece impraticável. Mas quando a gente chega em 2005 com um novo tipo de mídia, que é essa mídia XD-CAM, ela passa a ser uma mídia no formato digital. Né? Ela já permite um preview, você já tem a ideia e a concepção de que é aquele conteúdo ou aquele trecho que você precisa. E a partir, sim, desse momento, o acervo evoluindo, sendo provocado, sendo requisitado, não só pela área de tecnologia, mas também pelas suas áreas, né, de conteúdo, que usam tanto esse material, evolui para um conteúdo, para um acervo digital. E aí a gente teve várias etapas também. A gente armazenou em servidor, a gente armazenou em LTO, armazenou em ODA, e mais recentemente, há 2 anos atrás, a gente, de fato, começa a promover a nossa migração para a tão famigerada nuvem, né? E aí sim a gente começa a explorar um pouquinho desse universo. Pessoal, só lembrando para quem chegou agora, a gente está aqui num painel sobre o acervo da Globo e no finalzinho a gente vai abrir aqui um espaço também para perguntas, comentários, então a gente aguarda a participação. E eu realmente não esperava ter um dummy na nossa plateia aqui, eu acho que talvez essa seja a parte mais irreverente aí do nosso painel. Valeu, viu, Dan? Raquel, vamos seguir então. E aí, falando um pouquinho mais sobre o tamanho do acervo hoje. O acervo é uma área muito importante na Globo, e quando a gente fala Globo, a gente imagina o canal 10 ou o 520 da NET, né? Aqui em Brasília, digamos assim. Mas a Globo é um grupo que envolve vários canais, né? A gente tem a nossa emissora aberta, a gente tem os canais Globosat, a exemplo de Sport TV, GNT, Globo News, a gente tem Globoplay, enfim, tem os filmes, tem as novelas, tem as produções, as séries exclusivas. É um trabalho muito grande, uma produção muito grande que é feita todos os dias. E todo esse material é acervado, né? Qual que é o critério para que o material vá ao acervo? Quanto tempo ele fica lá? Qual é o tamanho do nosso acervo hoje? Tudo que vai ao ar, a gente guarda, né? Então, tudo que é exibido hoje, a gente arquiva. A gente tem todo um trabalho de seleção de bruto, então conteúdos brutos que também não são e que não vão ao ar também são muitas vezes arquivados para darem ali apoio para futuros conteúdos que vão ser produzidos em outros momentos, né? Revisitar aí esse acervo. Hoje, a gente tem digital já em servidor, são 27 terabytes de conteúdo, petabytes de conteúdo, são mais de 800 mil horas de imagem, e se a gente está num trabalho aí de digitalização de todo o nosso legado, né? Tudo que foi feito em mídia física está em um processo de ida para o meio digital. Então, acho que quando a gente conseguir digitalizar isso tudo, que ainda é um caminho pela frente aí, Renan, dá para ir a Marte e voltar quantas vezes? Renan fez essa conta, olha aí. Brincadeiras à parte, a gente estava ali nos bastidores e aí a gente estava tentando entender como é que a gente traria, né, a dimensão para vocês do tamanho do acervo. Se a gente tiver que assistir 100% do nosso material já digitalizado e considerando também que as mídias, por hora, estariam digitalizadas, a gente teria a oportunidade de viajar 7.200 vezes para a Lua ou 72 vezes a Marte. Ida e volta, tá, gente? Não é só ida, não. Só assistindo conteúdos arquivados pelo acervo da TV Globo. É muito conteúdo, gente. É muito trabalho de digitalização pela frente, com certeza. É mais do que maratonar. E como é que é feito o descarte? Porque essa é uma produção diária, né? Todos os dias a gente coloca novos conteúdos no ar, nas diferentes plataformas, nos diferentes canais do grupo. Então, todo esse material, né, todo esse espaço é um espaço que só cresce. Como é que a gente faz o descarte para que a gente consiga continuar acervando? Crescer, a gente sempre vai crescer, mesmo descartando, né? A gente sempre olha ali o para trás e entende, né, de uma certa forma, a utilização daquele conteúdo que está sendo feito, o conteúdo que é mais acessado, o conteúdo que nunca é acessado, um conteúdo que a gente tem versões diferentes e a gente tem uma versão limpa e uma versão suja.
Daqui a 10, 20 anos, faz sentido eu continuar guardando aquela versão suja? Talvez faça mais sentido eu só guardar a limpa. Então, a gente tem uma oportunidade ali de descartar. Sempre os descartes alinhados com as áreas detentoras do conteúdo. Então, se eu vou descartar o conteúdo do entretenimento, existe uma comunicação com o entretenimento para entender se aquele material, de fato, é visto pela área como material descartável naquele momento. Então, tem todo um trabalho de descarte. Mas, por mais que a gente descarte, sempre cresce, né? E vai sempre continuar crescendo. Acho que vale dizer que talvez esse seja um dos motivos pelos quais os dados são tão importantes para o acervo. A gente pode dizer que o acervo ele não é uma área data-driven, ele é uma área data-informed, porque nós nos informamos a partir dos dados, quais são, de fato, os conteúdos mais relevantes, qual é, de fato, aquele tipo de versão que você comentou, da suja e limpa, que é a mais utilizada, para que essas versões são utilizadas, e aí sim, baseado em toda essa informação gerada e agregada a partir dos dados, a gente toma uma decisão de indicar para descarte, e aí sim, de fato, fazer essa reciclagem do nosso acervo. Agora, vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre quem tem acesso ao acervo da Globo? Como é que é feita a utilização dele de uma maneira organizada ali, né? Quem pode ter acesso ao acervo e como pode ter acesso ao acervo, né? Como que a gente acessa todo esse material para fazer uso no ar? Bacana. Hoje, todas as áreas de conteúdo da Globo, né? Então, a parte TV aberta, a parte de Pay TV e Globoplay, acessam o nosso acervo, cada um com as características de políticas de segurança, né? Então, se a gente está falando de um conteúdo da novela Pantanal, né? É uma novela que ela ainda não foi ao ar. Então, existe toda uma política de segurança para garantir o ineditismo desse material, de fato que esse conteúdo não vaze. Então, o acervo ele tem uma política de segurança muito grande em cima do material. E, de fato, todas as áreas de conteúdo, a partir do momento que aquele conteúdo é exibido, portanto, não tem mais aquele risco do vazamento, a gente, de fato, concede o acesso. O acesso hoje ele é feito através de plataformas, né? Essas plataformas elas permitem um preview daquele material, então você consegue pesquisar um conteúdo, seja por um detalhe a nível de cena, então se eu estiver pesquisando, por exemplo, um gol, né, de um determinado jogador de cabeça, ou então uma cena de beijo, especificamente o que você precisa, ou então pelo título mesmo daquele material. Eu quero acessar o Jornal Nacional de ontem, então você vai colocar a retranca referente àquele produto, aquele material, e aí você vai conseguir assistir aquele conteúdo e acompanhar e tirar o trecho que você precisa. Além disso, existe também um trabalho do acervo que é de fazer a gestão e curadoria entre áreas. Então, por exemplo, se algum colaborador do GNT precisa acessar algum conteúdo do Multishow, o acervo ele faz esse papel de ser o curador desse acesso e buscar as devidas autorizações, porque tem uma questão de gestão de direitos autorais que é super importante, né? Quando a gente fala de imagem, a gestão de direito autoral realmente ela é sempre muito peculiar e sempre muito arriscada. Então, a gente tem sempre um pé atrás e sempre tomar muito cuidado com esse ponto. Esse ponto é interessante, dando um exemplo do que a gente faz no Globo Esporte, né? Às vezes, quando a gente precisa buscar um campeonato antigo ou uma edição de Jogos Olímpicos muito antigas, a gente precisa consultar se a gente pode, porque por mais que a gente tenha esse material no nosso acervo, porque um dia os direitos daquele campeonato ou daquele jogo já foi nosso, pelo fato de talvez que não seja mais, a gente precisa ter esse alerta de que aquele material pode ou não ser utilizado. E quem coloca esse alerta no nosso conteúdo, no nosso material, é também a equipe do acervo, né? Exatamente, a equipe do acervo, e pegando aqui também um pouco do que o Renan comentou antes, né? Eu preciso de uma cena de beijo, eu preciso de uma cabeçada. Isso tudo, quem está colocando essas informações dentro do sistema, atrelado às imagens, são os pesquisadores, né? Hoje, isso é feito de uma forma manual, né? É uma grande equipe espalhada aí em todos os sites, que visiona o conteúdo e trata esse conteúdo em sistema, que é para poder todos esses metadados estarem disponíveis para pesquisa. Né? No futuro aí, muito próximo, a gente vai começar a estar agregando a mão de obra especializada, né, nossa, do acervo, uma inteligência artificial que vai estar agregando mais, trazendo mais conteúdo para mais metadados para essas imagens, para melhorar ainda mais a performance de pesquisa, né? E como é que é o processo de treinamento dentro do acervo? Porque com tanta inovação, né, acontecendo, eu imagino que os profissionais também precisam a todo momento ter uma reciclagem de treinamento, entender os novos processos. Porque como é que a gente sai lá do CEDOC, onde era aquela coisa que a gente estava brincando aqui no início, da sala velha, cheia de teia de aranha, e transforma isso hoje numa nuvem de dados, né? Como é que há também esse processo dos pesquisadores modificarem
a forma de trabalhar? Legal, essa pergunta é super bacana, né? Muita gente procura entender, na verdade, como que a gente encontra todas essas imagens e, de fato, é um trabalho de indexação enorme. E como é que a gente capacita as pessoas, né, para esse trabalho? De fato, a gente tem alguns módulos de treinamento quase que específicos internos dentro do acervo. Então, quando um colaborador ele chega no acervo, ele não conhece, de fato, ele não entende daquela atividade, a gente faz todo um trabalho de capacitação nas ferramentas, né, na gestão do vocabulário controlado que a gente utiliza, quais são as marcações importantes, baseado no histórico de uso de todos os nossos materiais e também no que a gente prevê de futuro, de uso e reuso desse conteúdo. Até mesmo trazendo especificidades como esse conteúdo, ele é bem aplicável, ele na maioria das suas vezes ele é utilizado na TV aberta. Esse conteúdo aqui, ele é mais utilizado na Pay TV, né, na nossa TV fechada. Então esse produto tem mais características do digital, né, do Globoplay. Ou então esse trecho aqui, ele vai falar muito com as nossas redes sociais da Globo. Então, de fato, existe toda uma capacitação. Essa capacitação ela não é simples, né? Requer muita dedicação, não só dos novos entrantes na área, mas também para quem já está lá, para de fato conseguir difundir, compartilhar o conhecimento sobre o conteúdo e aí sim, conseguir seguir a sua carreira e ter lá, né, todos esses conhecimentos agregados, ajudando e apoiando na produção de novos conteúdos. E nesse papo de carreira, falando um pouquinho sobre a carreira de vocês, assim, quem se interessou, quer seguir essa carreira, qual que é o melhor caminho, como é que busca uma posição na área? Buscar posição no acervo, assim como em qualquer outro lugar, hoje em dia é bem difícil, mas brincadeiras à parte, claro, a gente sempre fala isso para dar uma promovida, mas de verdade, o acervo ele é uma área muito agregadora, a gente tem um grupo muito diverso. Nós temos hoje dentro do nosso grupo de colaboradores pessoas da área de tecnologia, pessoas da área de engenharia, pessoas que são arquivistas, tem uma curiosidade aí sobre arquivologia, né, aqui nesse trio, bibliotecários, historiadores, jornalistas. Então, assim, de fato, o time do acervo é um time ele tem uma diversidade muito grande, são diversas formações, e a gente acredita muito na diversidade dessas pessoas para trazer ainda mais valor, porque, na verdade, a visão sobre o acervo ela não pode ser única. Ela tem que ser diversa. Nós temos que entender o acervo e ver o acervo como sendo um produto sobre vários pontos de vista. Dessa forma, sim, agregar valor. Então, independentemente da formação, independentemente da idade, se você gosta de conteúdo, se você se interessa de conteúdo, se você principalmente se interessa por tecnologia, tenha certeza que tem um lugar para você dentro do acervo. Hoje nós trabalhamos não só com gestão de conteúdos, né, então das imagens propriamente dito que a gente comentou, mas também dos dados e das integrações entre os sistemas. Então, você imagina, como é que a gente faz para conectar todos os nossos sites, todas essas informações e todos os conteúdos? É, de fato, uma gestão enorme de dados. A gestão de integrações, a infraestrutura necessária, desenvolvimento de novas tecnologias, como a Raquel falou, está hoje presente no nosso dia a dia, ferramentas que permitem reconhecimento de face, transcrição de áudio, OCR, reconhecimento de objetos, reconhecimento de expressões. Tudo isso são ferramentas que estão à nossa disposição e, claro, demandam desenvolvimento, demandam evolução, demandam muito conhecimento de tecnologia, não só já existente, mas também que ainda estão por vir, para que a gente consiga garantir que o acervo atenda a demanda de conteúdo. A gente sabe que a demanda de conteúdo como um todo, ela explodiu. Né? Antigamente, a gente tinha a TV só como sendo uma única fonte de consumo de conteúdo. E a forma de consumo de conteúdo, de uma forma geral, de todos nós mudou. Nós temos as redes sociais presentes, é um tipo de entretenimento e são concorrentes direto, claro, da nossa atenção. E, de fato, o que a gente busca é o consumir a atenção de cada um de vocês. Como, né, provedores de entretenimento, nós queremos que vocês se entretenham pelos nossos conteúdos. Então, isso, de fato, é uma preocupação muito grande, por isso que a gente atrai e busca diversos tipos de conhecimento em diversas áreas. E, Raquel, Renan, a gente internamente tem acesso ao acervo da Globo para que a gente possa usar isso em novas produções, mas o público externo tem também formas de ter acesso ao acervo da Globo? Tem, não diretamente as plataformas de pesquisa, não, mas existe uma área da empresa que é o conteúdo, a gente pode até depois deixar de algum jeito passar o contato, né? Mas é uma área que atende justamente os clientes externos e passam as pesquisas para o acervo. Então, faz toda a parte do trâmite jurídico, legal, burocrático por eles, e o pedido chega para a gente e é atendido pelos pesquisadores do acervo, mas passa por essa área para depois ir para a área externa. Né? O cliente externo, ele não tem contato direto com o acervo.
né? Muitas vezes até chega, às vezes, uns contatos desavisados, né? Chega na caixa de e-mail do atendimento do acervo uns e-mails de áreas de empresas, né? Às vezes de órgãos públicos, e a gente vai sempre fazer ali o direcionamento de passar pelo conteúdo, que é essa área que faz o atendimento externo, para a gente depois poder fazer essa pesquisa e entregar esse material, né? Bom, agora vamos abrir um momento aqui de perguntas, comentários. Quem tem aí dúvidas, queira falar alguma coisa. E? Vote aí, eu votei aí. Mas vai lá? Valeu. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, são duas dúvidas. Como é que é seu nome? William. Valeu, William. Se vocês têm previsão de quando vão concluir a digitalização de tudo que ainda vai ser digitalizado e como é que é o armazenamento de vocês na nuvem? Vocês usam o AWS da Amazon, por exemplo, e tem alguma outra contingência de outra plataforma? E tem uma contingência física no Rio de Janeiro, sei lá, no Downtown? É isso, minha curiosidade de infra e segurança disso. Isso, duas perguntas. Legal. Vou responder sua pergunta de trás para frente, William, né? Seu nome. Obrigado pela pergunta. Com relação à utilização, né, do parceiro de tecnologia, a Globo ela recentemente fechou, isso foi divulgado no mercado, uma parceria com a Google. Então, a gente utiliza a Google como sendo a nossa nuvem, né, o nosso repositório de materiais e conteúdos a serem acervados. Mas a versão que está na nuvem é uma instância backup. A gente mantém as instâncias originais, né, dentro do acervo, que você, pelo visto, conhece, porque falou Downtown, né? Então, já está aí pertinho. O CEDOC, eu lembro que era no Jardim Botânico, na Pacheco Leão, né? Exato. Eu sou do Rio de Janeiro. É alguém que conhece a empresa já. Pois é, por isso que eu falei, ele já falou ele Downtown, ele já conhece. Minha mulher é funcionária há 10 anos. Aí eu sei legal. É isso. E a nossa instância, de fato, que é a instância original, né, que assim a gente declara, ela fica armazenada na Barra, né, onde fica a estrutura dos nossos canais Pay TV. Então, todos os nossos conteúdos estão armazenados em LTO atualmente. A gente tem essa instância conosco. Existe backup em servidor e existe também a nossa backup que está na nuvem. E com relação à digitalização em si, eu não consigo ainda te precisar quanto tempo, porque existe um estudo que é muito minucioso com relação a quais versões a gente vai, de fato, digitalizar para cada tipo de conteúdo. Então, não querendo fugir, né, da pergunta, eu diria aqui que a gente vai levar, cara, de 5 a 15 anos, né, assim, é o que a gente imagina. Porque existe uma preparação com relação aos profissionais para capitaneá-los, né, os profissionais que têm ainda conhecimento sobre aqueles equipamentos necessários para digitalizar aquelas mídias que são muito antigas. A gente falou aqui um pouquinho de mídia, né? Uma polegada, uma TIC, Betacam. São equipamentos muito antigos, né? Cujas peças hoje de reposição não estão mais disponíveis em mercado. Além disso, também existe essa análise minuciosa da condição da mídia, se ela de fato, né, consegue passar para o processo de digitalização. Então, é um estudo, cara, que demanda muito esforço, demanda muito trabalho, e a gente hoje faz por demandas pontuais, né? Então, tem uma novela que a gente vai exibir no Globoplay. A gente pega todas as mídias relacionadas àquela novela, faz um tratamento em cima daquela mídia e digitaliza. A demanda lá é constante, né? Então, a todo tempo a gente está digitalizando. Mas um grande projeto, ainda com início, meio e fim determinado, a gente ainda não tem. Legal. Obrigado. E, só mais uma, se alguém não vai lá para falar. Ela falou do acesso ao acervo. Claro, tem muita coisa que já está no Globoplay, né? Você consegue... Não sei quantos anos para trás já conseguem ver. Mas eu imagino que essas solicitações para o acervo são coisas que ainda não estão no Globoplay. São coisas que ainda não foram digitalizadas. Não, foi bom você ter comentado, porque é isso. Para visualizar o conteúdo, né? Tudo que está no Globoplay está lá, você pode ver tudo. No caso de você não encontrar no Globoplay, sim, você precisaria, mas a área do conteúdo ela é muito utilizada para pessoas que não querem só visionar, mas elas querem utilizar o conteúdo da Globo com outras finalidades, né? Então, podem estar querendo usar desde para fazer uma propaganda, fazer um filme, alguém usar numa sala de aula, botar numa tese de doutorado. Livro didático, né? Livro de todas as formas de utilização. É mais autorização jurídica... E acesso, né? Porque na Globoplay também você vai ter só o acesso, você vai conseguir ver em baixa resolução, a qualidade ali está limitada ao que você está vendo na rede, né? Então, se você precisa projetar numa tela aqui no Maria Garrincha, por exemplo,
você não vai pegar da Globoplay, não dá vazão. Né? Você vai precisar entrar em contato com o conteúdo Globo para poder ter aquela imagem numa qualidade suficiente para o que você está precisando. Né? Então, o Globoplay é uma ferramenta que trouxe uma virada muito... Quanto mais conteúdo tem dentro do Globoplay, mais o acervo fica visível para todo mundo, né? E mais gera curiosidade. Mas existe esse fator limitador, que é você só consegue olhar e você tem essa questão da qualidade da internet ali, né? Legal. E mais pesado agora, a Pantanal acho que vai em 8K, não é isso? No Globoplay, é isso? Legal. O cara tá sabendo demais. Pois é. Vamos conversar ali depois. Tem um infiltrado aí, ó. É funcionário? Não, o Galvão falou isso, acho, no último jogo. Ele falou na transmissão do Brasil e Chile. O primeiro capítulo de Pantanal vai ser publicado já em 4K lá no Globoplay. Obrigado, gente. Muito legal ver uma pessoa que não é da empresa com tanto conhecimento. Muito mais legal. uma, William? Mais uma? Não? Ali atrás. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Luan. Eu gostaria de saber se tem algum protocolo internacional para seguir, que eu falo assim, a Globo se inspira em alguma outra empresa ou tem alguma convenção de empresas de como guardar esse conteúdo? Onde é que vocês se inspiram para fazer isso? Existe? Como é que é? Cara, é uma pergunta muito interessante. Obrigado por fazê-la. Existe a Federação Internacional dos Arquivos de Televisão, né, conhecida como FIAT ou IFTA. Ela é uma instituição formada por TVs, né, acervos de TV de uma forma geral, e eles trazem algumas políticas. Mas, na verdade, essas políticas elas são inspiracionais. Porque quando a gente fala sobre acervo, pode parecer que não, mas é um conhecimento muito intrínseco de cada empresa, da forma como cada empresa usa. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma empresa da expressão ou do tamanho da Globo, é esperado, até por conta das novas produções, né, toda hora a gente produz um conteúdo novo, toda hora a gente produz uma nova série, as matérias jornalísticas movimentam muito o acervo, então é um acervo muito utilizado, por várias vezes, inclusive. Quando a gente fala de um outro tipo de TV, que tem uma característica diferente, cujo acervo não é tão utilizado, não é tão demandado, e pode existir, né, não tem nenhum problema, isso na verdade não existe uma regra, você talvez aplique outras políticas, outras tecnologias, outras terminologias na descrição e tratamento do conteúdo. Então, existe lá uma indicação, né, uma orientação máxima, mas cada empresa, na verdade, segue ali o seu protocolo baseado no uso. Obrigado. Pessoal, a galera já me deu o sinal ali de que acabou. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente vai estar ali no cantinho, pode conversar com vocês tranquilo. Mas eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui no Maré Garrincha, quem nos acompanhou também de forma online, né? Agradecer a você, Raquel, líder do nosso acervo aqui em Brasília, ao Renan, que veio do Rio de Janeiro participar aqui desse papo. Então, valeu, muito obrigado a vocês. Obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigada a todos pela presença e pelas perguntas também. Estamos ali, vocês que estavam com o dedinho levantado, a gente troca uma ideia. Obrigado, Zé. Obrigado à organização. Obrigado a vocês pelas perguntas. Estaremos à disposição. Espero vê-los muito em breve. Pessoal, último recado. Às 5 horas, a gente tem outro painel no palco Login. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o centro de design da Globo, toda essa magia, efeitos especiais, tudo isso que a gente vê acontecendo. Às 5 horas da tarde, no palco Login, a gente espera vocês aí, quem ainda estiver por aí, estão todos convidados. No mais é isso, valeu, um abraço a todos, brigadão, até a próxima, gente.